Olá, Farroupilha, inicia agora o programa Ponto de Vista. Hoje com o assunto Soluções para a Mobilidade Urbana e Cidades do Futuro. Preparei um material para apresentar a vocês com informações de especialistas na área do urbanismo, com um vídeo feito por ecologistas, urbanistas, ambientalistas, administradores públicos que fazem então uma projeção, uma prospecção da vida no futuro, desde o ponto de vista de que nós, sociedade, povo, pessoas, de que nós estivéssemos aplicando os nossos conhecimentos, as tecnologias adequadas, estivéssemos cumprindo com os nossos deveres de cidadão. E estivéssemos utilizando o conhecimento em prol da vida, em busca da melhor qualidade de vida. Então, terei esse vídeo preparado, o vídeo já está preparado para você, será apresentado no segundo bloco, tá? Que faz então uma prospecção da vida no futuro, caso viéramos a aplicar os conhecimentos adequados para a tão desejada melhor qualidade de vida. Tá? Tenho também uma entrevista, um relato de uma entrevista com Henrique Peñalosa, que é o ex-prefeito de Bogotá, que é um dos papas da mobilidade do mundo. Ele esteve aqui no Brasil, nesse programa Fronteiras do Pensamento, realizado em Porto Alegre, dando então a sua experiência, o seu conhecimento para soluções de um problema que nos assola a todos. Inclusive nós, farroupilhenses, que somos uma cidade pequena, porém estamos enfrentando esse problema que é um problema global, o problema da mobilidade urbana, o problema do excesso de trânsito, o excesso de veículos e todos os malefícios que conlleva essa proliferação exacerbada de veículos, de automóveis, né? Desde o ponto de vista ecológico, desde o ponto de vista funcional, urbanístico. Então eu tenho esse material preparado para vocês e eu quero usá-lo em contraposição então com a nossa cidade. Já que eu acredito e venho dizendo isso ao longo dos meus programas que eu já venho apresentando aqui em Farroupilha, na TV Farroupilha, que nós podemos sim ser um ícone na questão de sustentabilidade, nós podemos sim ser um ícone na questão de qualidade de vida, temos tudo para isso. Farroupilha é uma cidade com um potencial incrível, seja de recursos naturais, seja de localização geográfica, seja de capital humano. Porém, para isso, é preciso que haja investimento nesses campos, nessas áreas. O nosso parque industrial, ele já vem demonstrando a sua qualidade com empresas de renome, não só regional, mas também nacional e internacional, grandes empresas farroupilhenses exportadoras que estão presentes nos mercados mais exigentes do mundo. Empresas criadas por pessoas de Farroupilha, nascidas em Farroupilha, em pessoas que cresceram e se educaram em Farroupilha e têm destaque no mundo. Então isso é um exemplo das nossas potencialidades. Outro exemplo das nossas potencialidades são as nossas riquezas naturais, a nossa natureza, que tanto nos pode trazer potencial como turismo ecológico, também como a questão econômica, no sentido da produção de frutos, né? E a produção agrícola, né, da nossa cidade, que também já é um destaque nacional e inclusive internacional, pois Farroupilha exporta, né, muitas riquezas, sejam riquezas produzidas, sejam até riquezas humanas. Farroupilha é uma cidade que vem se destacando em muitas áreas, porém, nós farroupilhenses que vivemos aqui, somos assolados pela falta de infraestrutura, né? Temos uma infraestrutura básica, regular, tá? Claro que se nos compararmos a cidades menores que nós, a cidades menos desenvolvidas que nós, estamos bem. Porém, se nos colocarmos num contexto global,
sim vamos dar-nos conta que estamos muito atrasados. Temos mazelas que a dias de hoje elas não são aceitáveis. Isso são heranças, isso não é uma crítica à gestão atual, mas é uma herança que vem se trazendo, né? e que não se percebe uma movimentação séria, uma movimentação com planejamento adequado para que se coloque Farroupilha como um ícone dentro da nossa nação. Eu dou um exemplo a vocês. Curitiba é uma cidade aqui do nosso país, a capital do Paraná, que é um ícone no Brasil e é uma cidade de expressão no mundo. Se vocês consultarem na internet e vocês colocarem no YouTube lá Curitiba, vocês verão que muitos documentários de países desenvolvidos mencionam a cidade de Curitiba como uma cidade de exemplos a serem seguidos nas questões de solução de mobilidade urbana. Tá? Curitiba é uma cidade praticamente vizinha aqui nossa, né, na região sul do Brasil, tá? E que é um exemplo de aplicação da inteligência para benefício da comunidade, para benefício da sociedade. Por que nós não podemos fazer isso aqui em Farroupilha? Eu acredito que sim, eu acredito que temos força para isso, acredito que temos potencial. Porém, como falado, para isso é necessário inteligência, é preciso termos um planejamento com pessoas que entendam do assunto, arquitetos, urbanistas, empresários, que tenhamos uma consonância do pensamento com um objetivo final comum e que seja um objetivo grande. Alguns exemplos que mostrarei hoje para vocês, quando fala-se em ciclovia, ainda se toma com um tom de deboche esse assunto, que são hoje, as ciclovias hoje são as soluções para essas grandes cidades, grandes metrópoles no mundo, cidades como Nova York, Copenhague, Amsterdã, Madrid, Paris, as grandes capitais, cidades de relevância, Lyon na França, Barcelona na Espanha, né? Grandes cidades que vêm adotando essa modalidade de transporte como uma solução, porque eles veem que produz uma série de benefícios. E quando falamos isso aqui na nossa cidade, em Farroupilha, é tomado o assunto com um tom de deboche. Então isso entristece a quem tem conhecimento, ver que assuntos de alta relevância, por falta de conhecimento, são tratados com certo desprezo, com certo desdém. Então isso é o que nós precisamos que seja solucionado, que sejam então as administrações, sejam pessoas cultas, que tenham conhecimento, independente de onde obtiveram, se foi na academia, né, numa universidade, ou se foi através de leituras, independente, mas que tenham conhecimento. O conhecimento é a base para o desenvolvimento. Então, obviamente que é preciso ter bom caráter, boa vontade, mas o conhecimento é a base para o progresso, né? Isso deve-se buscar. O conhecimento, ele nunca é suficiente. O conhecimento é uma coisa que está sempre em evolução, porque sempre são novos desafios, então são novos conhecimentos que precisamos adquirir para poder enfrentá-los e solucioná-los. Então, quando se aplicam pessoas para soluções de problemas, essas pessoas devem estar preparadas, tá? Por isso, então, as grandes cidades vêm fazendo uma seleção de administradores públicos nas suas determinadas áreas, para que sejam pessoas que tenham, então, essa atitude proativa, essa atitude consciente e coerente com as situações e circunstâncias, e que sejam capazes de projetar então soluções para o futuro que está por vir. Então temos hoje em Farroupilha certas mazelas que são inadmissíveis, temos aí ruas sem calçamento, temos calçadas em péssimas condições, temos custos desnecessários, não temos previsões, por exemplo, de ciclovias. Quando se fala isso aqui em Farroupilha, é tratado como já mencionei, com desdém, e não se tem conhecimento.
Existem literaturas disponíveis na internet, que é de acesso público a todos, então todo planejador deveria consultar, que tratam de um assunto. Então, essas soluções que às vezes nos são apontadas, são soluções paliativas para fazer de conta, para agradar quem não sabe. Isso não serve mais. O que nós precisamos são de governos inteligentes com soluções inteligentes. E o Brasil já dispõe de profissionais preparados para isso. Farroupilha dispõe de profissionais preparados para isso, que podem auxiliar no desenvolvimento atualizado, porque nós fazemos parte de um contexto global. Igual como nós, Farroupilha, temos empresas que exportam para o mundo, a nossa região metropolitana, Farroupilha, Bento, Caxias, Garibaldi, Carlos Barbosa, já formamos uma região metropolitana de grande expressão no estrangeiro. São muitos países que se abastecem com os produtos produzidos na nossa região. Porém, não temos. Fala-se de um trem regional, mas não existe uma conversa concreta, não existe uma solução definitiva, não se existe uma busca proativa. Eu acredito que isso sim pode acontecer. Eu acho que esse movimento, essas lideranças desses municípios, da região metropolitana, deveriam se unir e buscar. Sabe-se que a Europa está numa estagnação econômica em função até do alto desenvolvimento que eles já têm. Praticamente a maioria das necessidades dessa comunidade europeia, as necessidades básicas que hoje para nós ainda são algum sonho, eles já têm esses problemas sanados e precisam exportar. A indústria europeia, a indústria mundial precisa exportar. Então, o Brasil, sendo uma economia emergente, sendo um país que forma parte dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, e África do Sul, sendo um desses países, nós somos um cliente em potencial para essas nações. Podemos sim fazer acordos, instalar aqui soluções, um trem que interligue todas essas comunidades. Pensem nisso, pensem que facilitador seria termos um trem que levassem estudantes, profissionais, executivos, trabalhadores, que ligassem Farroupilha, a Bento, a Caxias, a Carlos Barbosa, a Garibaldi. Eu tive a sorte de viver isso quando morei na Europa, fiquei morando por lá 11 anos, cursei uma faculdade de forma gratuita, recebi bolsas de estudo em função do trabalho, do desempenho acadêmico, e o governo fomentando então o desenvolvimento. Me transportava em trens e metrô, tinha um gasto, o equivalente ao que seria aqui no Brasil, dentro da nossa proporção de salário, um gasto de R$40 e me dava direito a eu me locomover na cidade de Madrid com todos os meios, ou seja, o metrô, ou seja, o ônibus urbano, por um mês, com o número de vezes que eu quisesse. Então, isso são soluções urbanas que nós devemos aplicar aqui, facilitando a vida de todos, diminuindo o custo e melhorando a qualidade de vida de todos, do meio ambiente e das pessoas. Bem, como eu mencionei, no segundo bloco estarei então mostrando um vídeo feito por pensadores, por especialistas de diversas áreas que fazem uma prospecção de como será a vida no futuro. Então, após o nosso intervalo dos nossos apoiadores culturais, apresentarei o vídeo e darei continuidade ao nosso assunto. Até logo. Sérgio Rossi Materiais de Construção oferece tudo para sua obra ou reforma sair do papel. Com atendimento especializado, dispõe de revestimentos cerâmicos, pisos laminados, metais, balcões, escadas. Uma seção completa de pintura. São mais de 11 mil itens à sua escolha.
Venha nos visitar e conheça nossas opções em tapeçaria e iluminação. Uma referência regional em materiais de construção e decoração. Busca a cada dia ampliar e modernizar seu mix de produtos. Sérgio Rossi Materiais de Construção é o verdadeiro shopping da construção, tapeçaria e iluminação. O Super Lázari tem tudo para atender suas necessidades diárias, com uma rede completa em alimentação e utensílios domésticos. No Super Lázari, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Super Lázari, matriz na rua Papa João 23, 633, bairro Imigrante. Fone 3261-2487. Filial na rua Ernesto Fetter, 179, bairro Medianeira. Fanpage facebook.com/Mercado Lázari. Vem pro Super Lázari. Aqui tem tudo de bom pra você. Escritório de Advocacia Baú Porto. Rua Pinheiro Machado, 195, Sala 802, Edifício Profissional da Vinci. Atua em ações criminais, cíveis, com ênfase em divórcio, pensão alimentícia, inventário, indenizatória, acidente de trânsito, consumidor, ação de cobrança e juizados especiais cíveis e criminais. Escritório de Advocacia Baú Porto. Rua Pinheiro Machado, 195, Sala 802, Edifício Profissional da Vinci. Fone 54-3412-0491. Exclusividade tem na Pura Mania. Mesas elásticas de vidro ou com tampo giratório. Móveis modulados e planejados. Cozinhas, dormitórios, estofados e tapetes. E no segundo piso, uma grande variedade de colchões. Venha nos visitar na Pinheiro Machado, 607. Pura Mania, presente no seu dia a dia. Energia Vital, orgânicos, integrais e diéticos ideais para a sua vida. Para uma vida saudável, é preciso ingerir produtos saudáveis, como orgânicos, integrais e diéticos. Chás, cápsulas, óleos, sucos, mel, verduras, legumes, frangos, biscoitos, cereais e muito mais. Energia Vital, o seu mercado saudável na rua Coronel Pena de Moraes, 765, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Fone 99544189. Al Capone Pizza de Máfia. Oferece rodízio de pizzas com mais de 50 sabores e 6 tipos de carnes especiais, assinadas pelo chefe Rodrigo Werner, dos Truques de Cozinha. Cartas de vinhos e cervejas especiais, nacionais e importadas das melhores procedências. Equipe especializada e formada para prestar um excelente atendimento. Aberto de terças a domingos, das 19 às 23 horas. Reservas de mesa pelo fone 34 12 02 22. Al Capone, um ambiente especial com um atendimento especial para pessoas especiais. Você, venha desfrutar da nossa família.